Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha, uma exposição do nosso canal do YouTube. Hoje, 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, segunda semana do Advento, ainda com um clima de retrospecção. Hoje iremos fazer uma retrospectiva por conta até da lembrança que nos veio da leitura que nos traz a liturgia católica, a base de nossa orientação ontológica nessa busca de uma ontologia ancestral. Aqui é o nosso canal e, como é de praxe no ano civil, essa época do ano, em dezembro, é a última do ano civil, se faz em retrospectiva. Então veremos no nosso canal uma retrospectiva dos principais vídeos por nós apresentados. Nós começaremos. Esses vídeos foram todos orientados por obras nossas, umas já publicadas, outras em vias de publicação e outras em via de maturação de produção ainda. A publicada é em formato artesanal e numa comercialização também puramente artesanal, particular nossa. Esses primeiros vídeos, existiram outros vídeos preparativos, mas como um treinamento nosso, para apresentação. Nós começamos aqui na anunciação do Ruale-Cia Sensismo. Foram nossos primeiros vídeos, foram até bem vistos também, por conta que muita gente passou a conhecer e queria ver como que estava, E depois nós fizemos um vídeo de explanação dentro daquele esquema, num formato que nós já falamos, não num formato da internet, do computador, mas num formato de aula mesmo, Aula comum, aqui uma lousa, realmente uma lousa de explanação. E nós temos o resumo aqui, e por esse resumo nós vamos explanar esses primeiros vídeos dentro dessa primeira obra, a Anunciação do Ruale-Cia Sensismo. Num próximo vídeo aqui nós vamos ver nós já vimos, vamos ver aqui só rapidamente a capa do vídeo, numa outra explanação nossa. Nós explanamos primeiramente em forma de palestras informais, só nós, e depois dentro desse formato de internet, em que nós abordamos as ferramentas como uma exposição em frente a uma tela de computador, que é o que efetivamente está acontecendo. Aqui só para nós vermos a capa do livro, é um pouco diferente, mas é isso aqui apresentada nesse vídeo. No início, aqui já tem uma exposição, mas no início do vídeo tem a apresentação do livro. Aqui, a Anunciação do Ruale-Cia Sensismo. Nós vamos expor agora uma parte explanatória dentro de um resumo que nós fizemos na época em formato de uma lousa. Que está aqui. Como nós apresentamos,
a anunciação do Ruá-Lessias-Sensismo. Aqui um exemplo e um exemplo esquemático de um resumo. Nós fizemos uma explanação anterior e aqui a anunciação. Hoje nós vemos a festa católica da liturgia da Imaculada Conceição e a leitura do Evangelho ou da Anunciação, por isso nos veio a lembrança dessa obra. A Anunciação aqui nós expomos que realmente era uma anunciação, algo novo, uma obra nova, né? E ela foi criada dentro de um espírito assim de descobrimento a partir de questões pessoais, frustrações, tudo, e esse lado filosófico misturado com religioso foi um redescobrimento nosso que pessoalmente nos ajudou muito. Esse termo Ruá-Lessias-Sensismo nós explicamos porque a base inicial da nossa explanação é a obra do alemão Hegel, o filósofo, né? Fenomenologia do Espírito foi a base inicial, e o alemão tem essa característica de formar palavras a partir de junção de outras, né? Nós citamos a mais clássica, o Aufklärung, uma palavra meio estranha, que é esclarecimento, mas indica outra coisa. Tem outras palavras que tradicionalmente o alemão mistura, né? Nós fizemos muito grossamente nesse sentido. Ruá é de rual aqui, é de ruar, de espírito, de rua também. Lessi é de lecionar, e nós também não é só lecionar. Quem leciona tem de primeiro aprender, né? Ciência é de ciência mesmo, sensismo é de sensisma. Seria algo religioso, a religião, filosofia e a ciência, sensismo. Sensismo contra a religião, contra a oposição negativista, né? E cisma, que também é numa expressão popular. Aqui na questão de religião, de oposição, de cisma, de divisão, e cisma da pessoa ficar ressabiada com a ciência, um negacionismo. Isso nós vimos no início do ano, logo no início da pandemia, em que tenha muita discussão desses tratamentos alternativos não autorizados pela ciência. A subtítulo é uma arqueologia do descontínuo, arqueologia que nós explicamos que era no sentido de arqueologia filosófica de Michel Foucault, né? E a descontinuidade é algo que parecia mais com o desconstrutivismo de Deleuze. Aqui nessa obra mesmo nós não colocamos nesse sentido, mas depois na próxima vai ficar mais explícito. Nós fizemos e depois é que nos veio à mente a arqueologia de Foucault, e o contemporâneo de Foucault é Deleuze, e o seu desconstrutivismo nos orientou alguma coisa. Mas, no sentido geral, nós fizemos uma desconstrução das obras, não no sentido de atacar e de demolir, mas a de separar, ver os anátemas internos, as divisões internas de que foi estruturada a obra. Nós explicamos que a fenomenologia ela tem 3 partes descontínuas, enquanto o fenômeno humano de Teilhard Chardin, que é outra obra, ele seria mais contínuo. A parte nossa partiu da fenomenologia do espírito, que é um protestante, e nossa formação e nossa orientação pessoal, por ser católica, remeteu a Teilhard Chardin, que tem uma obra chamada Fenômeno Humano, muito semelhante à fenomenologia do espírito, né? Então as duas obras nós juntamos e vemos e começamos a ver as descontinuidades. A descontinuidade nós vimos de início porque a fenomenologia, Hegel fala do espírito e tenta evocar o espírito, e desagou das duas filosofias materialistas mais importantes, né,
do século XX, do início do século XX passado, que o marxismo engloba a política e o existencialismo. E o fenômeno humano, Teilhard de Chardin, na introdução, se propõe a ser uma obra não metafísica. Ele é de formação é um paleontólogo, tem uma formação científica de base muito grande, né? Então ele queria se desvencilhar da metafísica. A fenomenologia, nós vimos 3 partes. A primeira parte é que vai do início, da introdução, à certeza sensível até o entendimento. A segunda parte vai do entendimento até a lei do coração e os delitos de presunção, com o senhor escravo. E a terceira parte começa já aqui, que é nessa lei do coração, a transição, e nessa lei do coração e os desvios da presunção, né, remeteriam a um espírito. Essa lei do coração no espírito analisa a questão das distorções geradas pela lei do coração, né? No espírito, Hegel volta a uma questão religiosa. No seu capítulo da religião natural, religião revelada, e a religião natural, religião da arte e religião revelada. O fenômeno humano, ele parte do humano, puramente humano, e no final, a descontinuidade dele estaria, apesar de ele buscar uma linha científica forte, mas quando ele dá esse salto e vai analisar Deus, o ponto ômega, e Cristo, o Cristo cósmico, ele necessita de uma questão metafísica. E esse salto dele, até hoje, dentro dos meios científicos, é criticado, mas tem muita coisa ainda para se aprofundar. Inclusive, um ramo da ciência, nós expomos aqui, pegou boa parte da análise da estrutura da formação do homem, né, uma análise antropológica, e sua relação com a formação a partir da arqueologia geral do planeta Terra, na noogênese, naquelas análises dele, daquelas fases, né, da arqueologia clássica, da antropologia. A biologia holística, ela diz que tem muita coisa a se aproveitar. Inclusive, quando ele fala nesse ponto ômega, ele coloca como Deus, esse Cristo cósmico, revelando uma pessoa por trás, né? Atualmente, alguns setores da biologia holística, principalmente a partir do cientista Lovelock, com sua teoria de Gaia, né, vê esse psicologismo, essa subjetividade na natureza e no cosmos como um ponto já mais ou menos clarificador de muita análise. E nesse ponto aqui, essa passagem, embora metafísica, de Teilhard de Chardin, tem muito a ver. E esse ponto ômega coincide mais ou menos também com o sujeito absoluto de Hegel, que ao final é o espírito, o sujeito absoluto, e essa subjetividade que permeia toda a sua análise. Inclusive, aqui, uma das partes dessa lei do coração, uma das partes de transição para o espírito, foi a análise da natureza, né? Da observação da natureza, a certeza de si mesmo, a lei do coração, vem junto com a observação da natureza, já uma transição por espírito, quando ele vê Hegel a natureza orgânica, e a natureza orgânica com sensibilidade, irritabilidade e reprodução.
Ele vê isso basicamente no reino animal, um pouco no reino vegetal, né? E nada é totalmente inorgânico no reino, vamos dizer assim, mineral, só para ver, do cosmos, mas uma análise das evoluções do clima, da tempestade, das movimentações das placas tectônicas, também tem uma subjetividade nesse lado, né? Que causa os terremotos, a interação do clima que pode ter a ver com a elevação do nível do mar. O nível do mar ele pressiona as placas tectônicas, o volume do nível do mar são coisas ainda a serem analisadas, porque a lei da física é que toda ação tem uma reflexão. Então, a saber até quando o movimento tectônico ele influencia nas águas, como essa lei da ação e da reação da física também, a alteração no nível das águas, em teoria, altera também o nível tectônico. E a influência humana nisso, né? Então, foi essa exposição aqui no fenômeno humano. Depois, um lado da teologia atual, mais biológica, né, vai identificar essa busca da natureza, desse ponto ômega, como uma volta ao paraíso, aquele paraíso em que o homem está em harmonia com a natureza, né? E é um outro caminho que foi alcançado aqui. Aqui na parte de Hegel, a parte importante dele na questão do marxismo foi ele colocar o esquema dialético na estrutura das classes, né? Mas ele fez uma análise na famosa do famoso na passagem parabólica, né, da análise da dominação e da escravidão do senhor e do escravo. Outra parte de transição para o espírito, que Marx pegou como espírito da época e fez toda a sua evolução. Essa chegada do ponto do sujeito absoluto para Marx era o próprio homem a se realizar na sociedade comunista, que, como vemos, até hoje não se verificou. Mas a parte mais, análise mais em termos psicológicos, sociológicos, a nível de consciência dessa dominação, a social-democracia e o fordismo, o pragmatismo capitalista absorveu mais dentro daquela já uma análise profética de Hegel na questão do reconhecimento das consciências, o reconhecimento da consciência do senhor na consciência do escravo e o reconhecimento da consciência do escravo na consciência do senhor. O exemplo básico que nós temos por exemplo, Bill Gates, o Steve Jobs, grandes capitalistas, magnatas. Eles tinham conhecimento técnicos de formação da tecnologia informática. Todos os dois tinham. Eles não eram só os proprietários do capital e que fomentavam com o dinheiro o desenvolvimento. Eles, através do trabalho praticamente manual na técnica, produziram artefatos e ideias, né? Não só ideias que se traduziram em artefatos que evoluiu a economia. E do lado do escravo, depois do trabalhador, no empreendedorismo, desenvolvimento capitalista, e o trabalhador, a indústria capitalista cresceu muito e passou a se preocupar com grandes projetos e precisou de sustentáculo
técnico de pequenas coisas que demandariam um custo maior, mas que foi praticamente, vamos dizer assim, terceirizada. A produção de peças para automóveis, tudo foram terceirizados, e que a mão de obra do trabalhador passou a ser o empreendedor, o pequeno empreendedor, que também arrefeceu essa questão da dialética radical ortodoxa marxista da luta de classes. Só que agora a luta não é de classe, a dialética e as contradições do capitalismo está na produção antropocênica, com grande domínio e exploração da natureza, e a exiguidade dos recursos naturais. O avanço desmesurado da produção está esgotando os recursos naturais, que pode esgotar fatalmente todo o aparato de sustentáculo básico do homem na sociedade, o seu aparato físico. Nós já vimos secas, problema de inflação, a produção agrícola por conta das desertificações com alterações do clima. Nós vimos prenunciando um fim dos tempos que a religião cristã, principalmente, prepara. Cristã porque a religião cristã acredita numa primeira vinda de Cristo, que nós estamos agora no advento recordando, mas como preparação da segunda vinda, que é no final dos tempos. Então, a anunciação do Wallace e Essencismo, e esse é o nosso ponto que hoje nós aqui abordamos. Boa tarde a todos, bom feriado, para onde for feriado.